Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou continuar a falar um pouquinho sobre as clássicas do ciclismo de estrada. Já falei sobre Milan-San Remo, Volta de Flandres e Paris-Roubaix, que foi a última clássica que foi vencida de uma forma assim maravilhosa pelo Peter Sagan. A lá vencedores como Boonen, Cancellara, atacou faltando 50 quilômetros e ganhou de uma forma bem legal. Foi muito legal a vitória dele e ele merecia, né? Tava faltando mais um monumento nessa carreira do Peter Sagan. Bom, hoje a gente vai falar sobre as clássicas de Ardennes. O que são as clássicas de Ardennes? São três provas. A primeira prova já aconteceu, que é a Amstel Gold Race, que é na Holanda, ali na região de Limburg, Valkenburg. Na verdade, essa prova, a Amstel Gold Race, ela não é na região de Ardennes, é próxima, tá? É ali nos Países Baixos. E ela tem uma característica bem interessante, que ela é uma transição entre as clássicas dos pavês, dos paralelepípedos, e as clássicas das subidas, né? Não podemos dizer montanhas, porque não são montanhas, são apenas colinas, que são as que vão acontecer agora na quarta-feira. Amanhã a Flash Wallonne e a mais importante da semana das Ardennes, que vai acontecer no domingo, a Liège-Bastogne-Liège. A Amstel Gold Race foi vencida pelo Michael Valgren, da Dinamarca. Foi uma vitória muito legal, muito parecida com a vitória que ele teve lá mais no começo do ano na Omloop Nieuwsblad. Difícil de falar, né? Ele atacou no final, só o Kruijsgaard foi junto com ele, e depois, um pouquinho depois, o Enrico Gasparotto, mas chegou na linha e ele bateu o Kruijsgaard no sprint. Deu uma mudada na chegada da Amstel, porque antigamente a chegada da Amstel Gold Race era no Kalberg, que é uma subida não muito inclinada, mais ou menos 1,5 km. E o Philippe Gilbert, ele ganhou 4 vezes essa prova, justamente nessa chegada no Kalberg. E ganhou o Mundial dele também, quando ele foi campeão mundial, também foi ali. Então, eles mudaram um pouco o final da prova e isso ficou uma prova com uma característica um pouco diferente, ficou meio que loteria. Bom, a próxima prova, talvez seja a mais assim emocionante por causa do seu final, é a Flash Wallonne. A Flash Wallonne, ela termina em Huy, né? E tem o famoso Mur de Huy. Mur é de muro mesmo, então é uma subida extremamente inclinada e a chegada é no topo dela. E o recordista de vitórias nessa prova, que é o favorito para essa prova também, que vai acontecer agora, amanhã, é o Alejandro Valverde. Ele é o recordista com 5 vitórias, sendo 4 delas seguidas. Se ele ganhar essa prova, ele vai empatar com o Ed Merckx como o maior vencedor das clássicas de Ardennes de todos os tempos. Ele tem 9 vitórias. Ele ganhou 5 Flash Wallonne e 4 Liège-Bastogne-Liège. O Ed Merckx, ele tem uma vitória a mais do que ele tem uma vitória a mais do que o Alejandro Valverde. E o Alejandro Valverde tem uma coisa, ele nunca ganhou a Amstel Gold Race. Tentou agora, domingo, chegou em 5º lugar, não conseguiu. Tá? Não sabemos se ele vai conseguir um dia. Ele já está com 38 anos, está perto de aposentar, mas está muito forte. Provavelmente ele vai ganhar. E ele disse, né? Se chegar na situação normal ali, aquele pequeno grupo, dificilmente alguém consegue bater ele. E o Alaphilippe tentou o ano passado, não conseguiu. O Philippe Gilbert pode ser que tenha alguma chance, né? Mas assim, é muito difícil, ele é o favorito absoluto para a Flash Wallonne. O ano passado ele também ganhou a Liège-Bastogne-Liège. A Liège, ela é a monumental, é o monumento dentro das clássicas de Ardennes, é a prova mais importante. Ela é chamada de Velha Senhora porque é a prova mais antiga, de 1892, a primeira prova. E o próprio nome já diz, Liège vai até Bastogne
E ali a ida é uma coisa tranquila e a volta é por um labirinto com várias subidas, né? Subidas diferentes das subidas de Flandres. São subidas, algumas até com paralelos, mas a maioria com asfalto normal, mais longas. Então, um ciclista que vai bem em Flandres, principalmente hoje em dia, dificilmente vai bem nas clássicas de Ardennes. Na Mistel até eles conseguem andar bem. A gente viu o Greg Van Avermaet, o próprio Peter Sagan foi quarto lugar agora na Mistel. Mas na Flash Wallonne e na Liège-Bastogne-Liège, geralmente são escaladores, mas escaladores e com punch. São os caras que têm uma força grande, são leves, mas têm força. Então, não é dificilmente você vê um escalador de Grand Tour ganhando essas provas fácil. Tem muitos caras que ganharam essas provas, escaladores de Grand Tour, mas o cara tem que ter um punch a mais. Não é aquele escalador tipo Froome, por exemplo. É um cara que... ou o contador. Tá? Então você tem o Valverde, você tem o Vinokurov, um cara que ganhou 2 vezes a Liège, Bastogne-Liège. Então é um escalador com punch. Tá? A Flash Wallonne tem só 200 km, é uma prova relativamente curta. A Liège não, já é mais longa, 260 km. E ela tem várias colinas, né, que a gente pode falar em português. E a última decisiva é o Côte de Saint-Nicolas. Essas colinas elas têm entre 3 e 4 quilômetros e a inclinação não é tão grande. Então é aquela história, favorece o escalador, mas não é igual uma etapa de montanha. E é uma corrida extremamente tensa e extremamente disputada porque é um monumento. O favorito esse ano para Liège-Bastogne-Liège também é o Alejandro Valverde. Se ele ganhar igual ele ganhou no passado, Flash Wallonne e a Liège-Bastogne-Liège, ele vai ser o recordista de vitórias em das clássicas de Ardennes, das clássicas dos escaladores. Vai bater o Ed Merckx, então o cara, né, vai ser o maior de todos os tempos. O que eu particularmente estou torcendo, porque eu gosto muito do Bala, né, que é o apelido do Valverde. 38 anos e o cara fazendo o que está fazendo, já tem 10 vitórias esse ano. É uma coisa impressionante, certo? Então esse aí, a Liège-Bastogne-Liège, é o 4º monumento, a prova mais antiga. O pessoal, assim, talvez não conheça tanto ela. Ela não é tão famosa quanto as outras. Ela e o Giro de Lombardia talvez sejam as provas dos monumentos as menos famosas. Mas é uma prova muito legal de assistir. E geralmente o clima está muito instável. O clima na Bélgica já é instável. Nessa época do ano ele é bem instável na primavera. Então se pegar uma frente fria, pegar uma época de neve, a prova fica muito complicada. Tem até uma história de 1980, que foi quando o Bernard Hinault ganhou a Liège-Bastogne-Liège. Ele ganhou 2 vezes, mas essa foi, se eu não me engano, foi a última vez que ele ganhou. Tava nevando e ele atacou faltando 80 quilômetros e ganhou a prova. Então largaram 170 ciclistas, chegaram só 30 ou 40. Então é uma coisa assim, é uma prova bem dura, é uma prova bem complicada, certo? Gente, então isso aí, a Liège-Bastogne-Liège vai ser no domingo. Na quarta-feira vocês têm a Flash Wallonne. Não percam as duas. Vou deixar o link para vocês assistirem online aqui no Cycling Fans. Você vai conseguir assistir, mas vou deixar o link aqui embaixo. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Deixe seus comentários, dá o seu like aí, assinem o canal, passem para os colegas. A gente está sempre falando aqui de ciclismo em geral, mas mais de ciclismo de estrada, que é o que eu mais gosto. Beleza? Falou, galera. Abraço.